E aí, galera, beleza? Bom, vocês devem estar ouvindo muito sobre amamentação ultimamente, né? Isso porque estamos num agosto dourado, é quando a gente lembra da importância do aleitamento materno. Então eu vou aproveitar esse mês, né, comemorativo. Pretendo trazer aqui uma série de vídeos para vocês sobre amamentação. Tem muito conteúdo sobre isso. Então eu vou dar uma quebrada, não vou conseguir falar sobre tudo, mas o que eu pretendo trazer aqui para vocês são os desafios da amamentação, os benefícios da amamentação, como é que ficou a minha dieta, né, e a amamentação, sendo o Benjamin um bebê alérgico à proteína do leite. E quero falar um pouquinho também sobre livre demanda, tá? Mas aí aos pouquinhos eu vou atualizando vocês aí sobre os novos vídeos. Nesse primeiro vídeo, eu quero falar sobre os desafios da amamentação, que é para você que está aí sofrendo, né? Não se sentir sozinha, para você entender que realmente é um mundo muito novo, tem muita coisa nova para a gente aprender sobre a amamentação. E aí eu quero contar aqui para vocês um pouquinho do meu relato, como é que foi essa amamentação para mim, onde é que eu busquei ajuda, como é que isso funcionou e como é que você pode procurar ajuda também, como é que você pode fazer para que a sua amamentação seja mais tranquila. Antes de mais nada, eu quero deixar claro aqui para vocês que eu acredito que tanto a amamentação, né, aqui no seio materno, né, de leite materno, quanto a amamentação através da fórmula, né, a nutrição através da fórmula, eu acredito que as duas formas são igualmente válidas. As duas trazem nutrição ao bebê, as duas têm ali uma mãe se empenhando, né, tratando esse bebê com todo o carinho do mundo. As duas têm o olhar da mãe e do bebê, as duas têm o contato com a mãe, esse pele a pele. Então eu acredito que as duas formas são igualmente válidas, né? Eu só vou focar aqui para vocês a questão do leite materno, né, do seio, porque é a minha experiência, né? Eu pretendo trazer o meu relato, aquilo que eu vivi e aquilo que eu estudei referente à amamentação do leite materno. Mas não significa que eu não ache que a amamentação através da fórmula não seja válida. A gente precisa ter empatia, lembra que eu já falei sobre isso? Precisamos sim não julgar. Eu tenho muita pena de mães. Na verdade, a mãe está sempre sofrendo algum tipo de apontamento, né? A mãe que amamenta com fórmula esse bebê, normalmente ela é apontada, né? Ai, por que você não se empenhou? O seu leite não foi suficiente? É sempre assim, a mãe é culpada, né? Por que não deu certo a amamentação? Por que você não conseguiu? É sempre assim, né? Você. E a gente não sabe a história dessa mãe, a gente não sabe se foi uma escolha dela, a gente não sabe se ela também se sente culpada, se teve algum problema, né? Se ela não produziu leite, se ela teve algum problema lá no hospital, se o bebê, por uma questão de saúde, precisou assim de um complemento, né? Então tem tantos pontos, né, que a gente não pode julgar. Então, e a mãe que amamenta no peito, muitas vezes ela é apontada também, né? O seu leite está muito fraco, o seu leite não está sendo suficiente. Nossa, mas essa criança desse tamanho você já está amamentando, né? Tem gente que acaba apontando na rua. Nossa, mas você vai amamentar aqui na rua, vai tirar o peito aqui para todo mundo ver, você não tem vergonha, vai num lugar ali reservado. Então, acho que, na verdade, as cobranças, né, os apontamentos, eles vêm de todos os lugares. Então a mãe, independente da escolha que ela faça, ela tem que ser muito firme naquilo que ela decidiu e ela tem que saber que é para seguir, sabe, gente? A minha escolha de amamentar, né, de oferecer o seio pro meu bebê, o leite materno, ela não foi nada fácil. Ela não é nada fácil até hoje, mas eu me mantenho firme naquilo que eu decidi. Eu já chorei muito por conta disso, eu vou contar aqui para vocês. Eu choro ainda muitas vezes porque eu ainda enfrento desafios, principalmente por conta da dieta agora. Chegou um momento da minha amamentação que eu pensava assim, só mais um dia. Aí chegava no outro dia e falava assim, só mais um dia, sempre assim, pensando
que eu ia continuar insistindo, sabe? Nem que seja por mais um dia, só mais hoje, só mais hoje. E aí chegou um momento que não estava tão ruim. E eu pensava assim, não, só mais alguns meses, só mais alguns meses, até chegar no 6º mês, pelo menos, que é o indicado, né? Que a gente amamente até a criança até os 6 meses de vida, pelo menos, exclusivamente. Então, eu pensava assim, agora o Ben já tá aqui com 9 meses, eu realmente não penso em parar de amamentar, mesmo com esse desafio que eu tenho aí em relação à dieta da PLV, mas eu pretendo seguir firme. Hoje é um momento de muito prazer. Então, gente, passa. Isso melhora também. Isso também passa. Mas eu vou contar aqui para vocês como é que foi aqui a minha experiência, mais uma vez, em relação ao leite materno, por conta de essa ter sido a minha escolha, né? Bom, o médico, ele sempre me pediu para eu me preparar para a amamentação. Então ele falava assim, o médico e muita gente, né? Você ouve assim, tipo, passa a bucha, passa a casca de banana, esfrega a toalha, tipo, para você ir calejando o bico do seio. Só que ao mesmo tempo que existem tem controvérsias, né? Tem gente que é muito a favor de fazer esse preparo, digamos assim, e tem gente que é contra. Os que são contra dizem muitas vezes que não adianta, né? Que pode ser que você nem tivesse precisado disso, que a amamentação ela poderia ter fluído de uma maneira mais tranquila, sem todo esse preparo, sem esse sofrimento prévio, né? Porque não é legal. E tem gente que diz também que se você estimula muito o teu seio, pode ser que você acabe induzindo o parto, né? Tipo, muito, muito mesmo. Se você estimula muito, acaba induzindo. Então eu sempre fiquei nessa dúvida, sabe? Faço, não faço, faço, não faço, eu segui o meu coração e eu não preparei, eu não fiz nenhum tipo de preparo pro meu seio. A única coisa que eu deixei, que eu comecei a fazer assim, é tomar banhos menos quentes para não ressecar o bico do seio. E eu também não passava sabonete mais, porque eu entendi que o bico do seio ele tem uma lubrificação natural e não é legal passar o sabonete, você acaba complicando um pouco mais a situação aí. Então isso eu deixei de fazer. De passar o sabonete, de passar hidratante também, né? Eu não passava tão no seio, passava mais na parte de cima e não necessariamente mais perto do bico. E parei de tomar o banho muito quente para não ressecar. Foi isso, essa foi a minha preparação. E aí, quando o Ben nasceu, eu tive muita ajuda na maternidade, né? O tempo inteiro eu chamava enfermeiras para elas me orientarem, para elas me ajudarem. Eu acabei ficando com muita dúvida na pega. A gente estuda muito, a gente sabe que o bebê tem que fazer a boquinha de peixe, que ele tem que tá com o narizinho livre, tem que ter toda a posição lá do bebê. Se vocês quiserem, depois eu posso explicar melhor sobre isso. Mas aí, apesar de saber tudo isso, na prática não funciona, né? Porque na prática você tá ali com o bebezinho recém-nascido, tem não só a pega do bebê, mas a sua posição, né? A postura, as costas, o braço, tem muita coisa nova. Então, eu já disse em algum momento, em algum outro vídeo, que para mim não foi fácil, porque o Benjamin ele mordia o bico do seio ao invés de sugar. Ele sugava, mas ele meio que intercalava entre o sugar e o morder. Então a gente acabou passando por diversos médicos, né? Eu levei o Ben em mais de um pediatra, eu levei o Ben em fonoaudiólogo, a gente chegou a passar com o cirurgião para ver se ele estava com a língua presa, o fonoaudiólogo também para dar uma olhada se tinha alguma coisa ali na língua, e tudo foi muito normal. Então foi uma questão assim, mais de adaptação mesmo. Eu acabei entendendo que provavelmente o Benjamin ele mordia porque ali saía a quantidade de leite que ele precisava. Se ele sugasse, podia ser que ele se afogasse com um excesso de leite. E mordendo saiu o suficiente, ele conseguia se alimentar e estava ótimo para ele. E o esforço também era muito menor, porque o esforço da criança sugar, né? Ela tem que fazer um movimento com a língua, ela tem que engolir, ela tem que respirar, é muita coisa para ela fazer ao mesmo tempo. Então esse morder para ele era mais cômodo, simples assim. Mas as coisas melhoraram, hoje a gente tem uma aumentação mais bem estabelecida, né? Mas aí, eu também tenho um seio muito grande. Para mim foi um desafio à parte, porque diversas posições não funcionavam para mim. Então eu li assim, enrola a fralda, coloca debaixo do peito para dar sustentação.
compra um sutiã tal, coloca mais almofada, as costas isso, a posição aquilo, tenta invertida. Tentei várias vezes o bem na invertida, ele mamou um tempo assim. Mas a verdade é que todas as vezes que eu mamava, que eu dava mamar pro bem, eu tava numa posição diferente, eu tava tentando alguma coisa diferente, já tentei eu deitado, assim, com ele por cima, já tentei deitar, e pra mim nada funcionava. Era sempre muito incômodo, eu sempre tive muita dor nas costas, fora a sensibilidade do peito, né? O meu peito, ele doeu muito, assim, as mamas doeram muito. Eu tive um caso de quase mastite, as mamas ficaram absurdamente engurgitadas. Por mais que eu fizesse a massagem, as mamas estavam muito engurgitadas, eu não conseguia melhorar. Teve um momento que a dor era muita, eu falei com o médico, e aí eu tive que permanecer fazendo a massagem. Ele me pediu para fazer compressa fria para parar de estimular a produção de leite. Então foi bem tenso, assim. É engraçado que o médico pediu para fazer a compressa fria, né? Só um parênteses aqui. O médico pediu para fazer a compressa fria e eu conversei com uma senhora. E essa senhora falou: não, isso tá muito errado. Na verdade, você tem que fazer uma compressa quente para liberar esse leite que tá empedrado aí, né? Que tá aí parado no seu peito. E aí o médico dizia que isso era... Nossa, ele falou várias vezes pra mim: de jeito nenhum coloca água quente aí, de jeito nenhum. Porque a água quente estimula a produção de leite. E aí vai ficar mais inchado ainda, mais entupido ainda. Tem que colocar compressa gelada pra você parar a produção de leite. Gente, eu já tinha tentado tanto a gelada e eu já tinha chorado tanto, que aí eu falei: não, eu vou fazer o que essa senhora me disse. E aí eu coloquei a compressa quente, eu sentia o leite descendo, eu sentia. E aí aquele leite foi liberado, eu consegui extrair o leite e a minha mamãe ficou legalzinha. Aí sempre investi em muita massagem, para aquilo não ficar engurgitado. Com o tempo, seu organismo acaba regulando a produção de leite, então isso fica muito mais tranquilo. Mas aí, gente, então volta lá, né? Ó, eu tava com dor, sensibilidade no bico do seio é enorme, é muito difícil. Foi muito difícil pra mim, porque o bem mordia, né? Então, além de toda a sensibilidade normal que as mães passam, eu tive essa questão da mordida do bem. Então, assim, doía o seio, doía o bico. Gente, pra tomar banho, vocês têm, as mães aí que já passaram por isso vão lembrar, colocar a toalha no bico do seio, super sensível. Gente, é muito complicado. Então tinha toda essa questão da pega, as dores, a posição das costas, se assim, que posição que eu ia sentar para amamentar. Ainda tinha um mundo totalmente novo que me foi apresentado. Vou falar só um pouquinho aqui para vocês das novidades, ó. Absorvente de seio, concha, né? Usar ou não essas conchas. Depois tinha a questão da bombinha de leite. Ai, nossa, bomba de leite, compra a elétrica, não compra elétrica, compra manual, usa assim, usa assado. Gente, foi muita coisa para eu me adaptar, eu acabei usando a manual mesmo, eu usei pouco. Almofada de amamentação, bota essa aqui assim no braço, né, para colocar o bebê. Não, tem outro modelo, tem esse modelo aqui, ó, que você coloca assim. Gente, é muita coisa, muita novidade, e eu fiquei tipo, meu Deus, que loucura isso, né? Tipo, tem que acertar a pega do bebê, tem que lidar com a dor, tem que lidar com esse monte de aparato aqui, esse monte de apetrecho que eu não sei usar. Tem que aprender a tirar o leite, tipo, e aí tem a livre demanda de quanto em quanto tempo o bebê tá mamando direito, não tá mamando, leite anterior, leite posterior. Gente, foi uma loucura. Então, assim, realmente foi muito desafiante pra mim. Eu lembro que eu baixei um aplicativo no celular onde eu comecei, porque sempre se fala muito em rotina do bebê, né? O quanto ele mama, de quanto em quanto tempo e tal. Então eu baixei um aplicativo e nesse aplicativo eu anotava se ele mamou o peito direito ou o peito esquerdo, quanto tempo em cada peito, né? De quanto em quantas horas. Então aquilo acabou ficando ainda mais pesado para mim, porque além de toda aquela novidade, de todo esse mundo diferente, né? Eu ainda precisava lembrar de inserir os dados ali no aplicativo. Então, gente, eu fiquei maluca.
E aí era muito difícil pra mim, tipo, era mais um peso, sabe? Olha, tem que lembrar de colocar. E eu esquecia várias vezes, porque eu tinha que dar um start, né? Tipo, era um reloginho que ia contando, começou a mamar. Aí pronto, rodava o cronômetro. Terminou de mamar, se apertava, põe pra rotar. Gente, não dava, sério, foi bem tenso pra mim. Foram todos esses desafios aí que eu passei. O que eu posso dar de dica para vocês para mim, tá, o que funcionou foi essa almofada aqui, a outra de braço não deu certo, mas essa almofada é o ideal que ela fosse mais gordinha. Depois que o Ben cresceu, aí ela ficou legal, sabe? Mas quando ele era menorzinho, ele era muito pequenininho. Então eu tinha que botar essa almofada e mais um travesseiro ou um travesseiro debaixo da almofada para eu ter altura. Porque vocês devem ter visto também que você tem que trazer o bebê a você e não você ir até o bebê, né? Por conta das costas. Então, para trazer esse bebê, ou você morre aqui com o braço, ou você bota aqui a altura para ele. Então, o ideal é que essa almofada ela seja mais gorda, a minha é bem fininha, ó. Ou então, coloca travesseiro. Eu não tenho poltrona de amamentação, esse apetrecho eu não precisei, na verdade eu não poderia ter. Meu apartamento é super pequenininho, não cabe a poltrona de amamentação. Então eu sempre procurei um lugarzinho ali no sofá onde eu ficasse mais confortável. E eu virei uma almofada do sofá, né, gente? Porque livre demanda é isso, você tá ali sempre pelo bebê o tempo inteiro amamentando, eu não saía mais do sofá o tempo inteiro ali. Falei, gente, virei objeto de decoração aqui na sala. Eu gostava de amamentar na sala, porque é ali onde as pessoas sempre estavam, tinha movimento, tinha televisão, então eu podia me distrair, não ia ficar sozinha, trancada num quarto, por mais que seja um momento muito gostoso ali com o bebê, o tempo inteiro é muito intenso, né, esse ritmo de amamentação, então o tempo inteiro eu acho que seria muito cansativo. Então eu gostava ali de um movimento, de conversar com as pessoas. Hoje isso é impossível, o Benjamin se distrai pra caramba. Então eu tenho sim que ficar num cantinho ali quietinha só com ele, tendo o nosso momento, para que ele não se distraia com as demais coisas do ambiente. Então hoje eu já amamento no quarto e não mais na sala. Mas assim, foi bem desafiante. Gente, outros desafios que eu tive também foram físicos, né? A amamentação, alguém me disse uma vez que era como se eu fosse um atleta, que eu gasto muita energia. Aliás, amamentar dá muito calor, o bebê fica com muito calor também, de mamar, pelo menos o bem fica, e dá uma sede absurda. Então eu tava normalmente amamentando, bebendo água, bebe antes de mamar, bebe água antes de dar de mamar, bebe água depois, o tempo inteiro bebendo água, eu tinha muita sede, muita fome também. E aí, fisicamente eu já não tava legal, né? Assim, tinha a questão do puerpério, eu tava chorando pra caramba. Aí teve essa questão, tem essa questão de mamar que acaba sugando muito a gente mesmo. E aí, a primeira pediatra do Benjamin, assim, na primeira consulta que eu passei com ela me pediu para não comer nada nenhum alimento alérgeno. Então eu não podia comer nada, assim. Ela me tirou, acho que sucos cítricos, né? Sucos e frutas cítricas, nozes, castanhas, amendoim, leite, derivados. Não vou lembrar o que mais. Mas assim, ela tirou uma série de coisas: chocolate, refrigerante, um monte de coisa. Então, assim, eu não podia comer mais nada. Aí eu não me alimentava direito. Você já não dorme direito, que o bebê acaba demandando bastante. E aí tem toda a questão da alimentação, todo esse esforço físico, então eu me sentia muito mal fisicamente, eu me sentia muito fraca, eu sentia muita tontura. Eu falei isso com outras amigas e elas não tinham essa mesma sensação, né? Não tiveram com os bebês delas. Então foi meio tenso ali pra mim, mas foi um período que passou também. E isso, graças a Deus, melhorou. Como eu disse pra vocês, eu chorei bastante. Mas eu me lembro que numa dessa de ficar pensando se, assim, só mais um dia, eu lembro que teve um dia que eu falei, não, eu não vou desistir. Foi principalmente depois do episódio da quase mastite que eu melhorei. E eu olhei nos olhos do Ben e eu disse a ele assim, filho, a mamãe não vai desistir. E eu te peço para que você também não desista da mamãe. E aí deu tudo certo. Assim, não que depois disso tenha ficado mais fácil, mas ficou mais leve, tá? Não necessariamente mais fácil, mas tudo foi
foi dando mais certo, as coisas foram se encaixando, sabe? O bebê ele cresce, aí você consegue pegar ele melhor, aí ele fica mais craque ali na amamentação, no sugar. Você sabe quando ele quer, quando ele não quer, quando ele tá satisfeito, quando ele tá com fome. Você acaba percebendo o quanto aquele colinho faz bem para os dois. Você acaba tirando as almofadas e os apetrechos, né? Hoje eu já não uso mais a almofada e boto bem num travesseirinho para ele ficar mais confortável, mas não precisaria. Então, assim, você vai se livrando, sabe? Joga fora a bombinha de leite, eu não preciso mais dela. Enfim, eu acabei não usando nem o absorvente e nem a concha de amamentação. Na verdade, eu usei essa concha algumas vezes porque eu colocava, porque o bico estava muito sensível, então eu passava a pomada, né? E aí eu colocava a concha para não encostar no sutiã. Mas realmente fica muito quente, fica assim, cheio de aguinha, né? De vapor. E aí eu acabei ficando com medo que isso me desse mais algum problema. Então, esse aqui eu nunca usei, esse aqui eu usei muito pouco. Enfim, vocês vão acabar se adaptando aí com o que faz sentido para vocês e o que não faz. Eu não compraria de imediato, assim como me disseram que era para nossa, engravidou, compra uma bomba, né, de extração de leite elétrica, porque a manual é horrorosa. Gente, realmente, dói a mão, sabe? Cansa de ficar aqui assim, ó, né? Só que é muito pouco, eu não tirava muito leite, né? Eu tirava, assim, o suficiente para liberar um pouco a mama, para o bebê conseguir fazer a pega correta, porque a mama muito cheia, o bebê não consegue abocanhar, né? Tipo, não dá, a boquinha dele não pega o bico direito, então aí você acaba sentindo mais dor. Então eu acabava tirando leite para liberar um pouco. Eu percebia também que a minha produção de leite, ela meio que aumentava à noite, ela era mais eficiente à noite, ela é ainda hoje. Então, eu acabo dormindo com o peito vazio e quando eu acordo os peitos estão mais cheios, assim, é como se o leite fosse produzido à noite, isso é muito legal. E aí, gente, se eu busquei ajuda para sobreviver a esses desafios, para superar isso tudo, sim, busquei muita ajuda. Em primeiro lugar, eu busquei a ajuda da minha rede de apoio. Falei com várias mães, todas as mães possíveis. Pesquisei na internet, mandei mensagem, né? Eu cheguei a pensar em chamar uma consultora de amamentação. Aliás, acho que eu perguntei para umas 3 ou 4 e fiquei ali esperando. Não, tá bom, vou tentar mais um pouco. Qualquer coisa eu peço ajuda. Eu acho que eu deveria ter pedido, porque eu sofreria muito menos hoje. Então, se você tem condições, se você tem um bom profissional aí, que você sabe que ele é de confiança, né? Que você tem referência dele, peça. Eu acho que é muito importante, sabe? Vai te ajudar bastante. Me ajudou muito também um grupo do Facebook, que é o Grupo Virtual de Amamentação. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. Esse grupo é fantástico, assim, eles têm um blog, né, um site, que tem vários conteúdos ali para você se informar, e aí tem vários posts, né, para você ler sobre o assunto, diversos assuntos relacionados à amamentação, diversas dúvidas são sanadas ali, e as pessoas podem abrir tópicos para ir perguntando, tirando as dúvidas. Né? Eu nunca cheguei a abrir nenhum, mas só de ler o tópico das outras mamães você acaba descobrindo muita coisa, você aprende muita coisa. Então, essa ajuda para mim também foi fundamental. Outra coisa que me ajudou muito, segredinho, ó. Não dá para falar de amamentação sem falar dessa pomadinha que cai do céu para mim. Ela é 100% lanolina. Eu só conheço essa marca porque uma amiga muito querida me deu. Quando eu engravidei, ela falou, Tice, você vai usar. E eu uso até hoje. Porque às vezes o Benjamin dá umas mordidinhas ainda, tem dentinho saindo toda hora. E eu sofro pra caramba. Essa pomada é ótima. Por ser 100% lanolina, ela fala que você pode passar e o bebê pode mamar, que não faz mal pra ele também. Eu, Ticiane, não gosto assim, então sempre que eu passo, depois antes de o bebê mamar, né, eu tiro com algodãozinho bem devagarzinho, eu tiro pelo menos o excesso, para que ele possa mamar e para que eu possa ficar em paz aqui com a minha consciência e meu coração. Mas pode usar, essa pomada é fantástica. Agora, se tem uma coisa que funcionou super para mim e que eu não sei se muita gente sabe, foi a ajuda do banco de leite. No caso, eu tive a ajuda do banco de leite da maternidade.
Eu dei uma pesquisada na internet, eu vou deixar o link para vocês também. Eu descobri que são 225 postos de banco de leite espalhados por todo o país. Então pode ser que você tenha aí um banco de leite próximo que possa te ajudar. O banco de leite, ele recolhe sim doações, né, de leite humano para que outros recém-nascidos que estão precisando possam se alimentar. Mas enfim, o banco de leite ele faz esse recolhimento da doação, mas ele ajuda também, ele passa orientações para quem está amamentando. Eu estive no banco de leite, o Benjamin tinha 11 dias, se eu não me engano. O atendimento foi sensacional. As enfermeiras ali, elas te acolhem, você se higieniza, você se prepara. Ela me pediu para levar o que eu tinha de dúvida. Eu levei a minha almofada de amamentação, eu levei a minha bombinha de leite, eu levei o bebê. Então ela me ensinou ali, olha, você vai sentar assim, faça assado. Ela me deu a dica de um travesseiro além da minha almofada de amamentação, porque a minha almofada era mais baixa. Ela me mostrou a pega correta, ela me ensinou a usar a bombinha. Foi mais de 1 hora a nossa consultoria, onde ela verificou se o Benjamin estava sugando. Ela falou, olha, ele sabe sugar, é mais uma questão de você treinar. Ela me ensinou como é que eu fazia para ajudar ele a ter esse reflexo de sucção mais presente, para eu de vez em quando tirar quando ele estivesse mordendo. Aí você coloca o dedinho na boquinha do bebê, a hora que ele tá sugando, aí você vai lá e oferece o peito. Parou de sugar? Tira de novo com muito cuidado, espera ele sugar e você oferece de novo, para que ele aprenda que aquele movimento é o correto, né? Para se amamentar. Então assim, eu nunca vou esquecer a ajuda que eu tive no banco de leite. Eu recomendo fortemente que você agende o seu atendimento caso você esteja passando por dificuldades. Esse atendimento ele é gratuito e eu consegui um horário muito rápido. Eu acredito que em questão de 2 dias depois de ter ligado, eu já tinha um espaço ali para que eu fosse atendida. Tinha um horário reservado para mim, uma enfermeira que me deu toda a atenção e isso realmente foi extremamente válido, sabe? E eu acho que é isso, é esse o meu relato de desafios na amamentação. Foi um período mesmo muito desafiante, mas que melhorou. Hoje tudo tá tão bom, sabe? Tá tudo tão tranquilo. Eu realmente não penso em parar de amamentar o Benjamin. E eu queria contar por que eu não quero parar e o que me fez decidir pela amamentação, lutar por ela, apesar de todas as dificuldades. Mas eu vou falar disso no próximo vídeo, que eu vou falar sobre os benefícios da amamentação. E aí eu espero vocês então nesse próximo vídeo. Muito obrigada por terem assistido. Se puderem, se inscrevam no canal para você ficar sabendo quando tem novidade e deixa seu like aí se você curtiu. Um beijo, até a próxima!